Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Chegamos ao dia 30 de novembro, último dia do calendário litúrgico da igreja. E, neste dia, o evangelho proposto está em São Mateus, capítulo 4, dos versículos 18 ao 22, onde Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu Simão Pedro, seu irmão André, que exerciam seu ofício de pescadores, pediu a eles, ou perguntou a eles se eles queriam segui-lo. Na verdade, Jesus só chama, sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens. E o evangelista relata que imediatamente eles deixam as redes e seguem a Jesus. Mais à frente, Jesus vê mais dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam na barca do seu pai, consertando redes, e também, ao serem chamados imediatamente, deixaram o que faziam para seguir a Jesus. E o que mais chama a atenção nesse trecho, separado pela igreja para a meditação deste dia, é que esses homens estavam nas suas atividades cotidianas. Eles não estavam fazendo nada de especial, estavam fazendo mais do mesmo. Estavam fazendo aquilo que era comum ao seu ofício, digamos, diário. Eles trabalhavam com pesca e, trabalhando com pesca, estavam ali fazendo o seu trabalho. Estavam vivendo o seu dia a dia. E aí Jesus passa, faz o convite e eles prontamente aceitam. E é interessante que, primeiro, Jesus não chama pessoas desocupadas. Jesus chama gente que está fazendo algo. Gente que está imerso e envolvido em atividades. Atividades que não são extraordinárias nem sensacionais. Atividades do cotidiano, do dia a dia. E Jesus não busca pessoas extraordinárias ou sensacionais. Jesus busca pessoas comuns, com suas vidas comuns, em relacionamentos comuns, com suas rotinas comuns, para dentro disto tudo ele poder mostrar como é viver com ele, como é ter um relacionamento com ele, como é avivar, digamos assim, a vida. Então, a partir deste evangelho, separado pela igreja para o dia de hoje, que nós possamos enxergar Cristo nas pequenas coisas da nossa rotina, do nosso cotidiano. Que nós possamos transformar coisas comuns, coisas simples, corriqueiras, em atividades que estão sendo feitas não apenas porque precisam ser feitas, mas estão sendo feitas para Cristo. Estão sendo feitas em Cristo. São feitas por Cristo, para Cristo. Bom, agora eu gostaria de deixar uma mensagem para você que acompanha este programa da IBRAVE, os Evangelhos Diários. Caso você não saiba, os textos separados para meditação e reflexão diariamente, eles não são textos escolhidos ao léu. São textos que fazem parte de uma programação que a Igreja Cristã possui, uma tradição muito antiga chamada calendário litúrgico. O calendário litúrgico trabalha com o ano cristão, que não segue o mesmo ritmo, nem o mesmo início e fim do ano comum que nós temos, convencional. Nosso ano convencional vai acabar daqui a praticamente um mês, mas o ano litúrgico está se encerrando hoje. E esses textos que nós trabalhamos, como eu já disse, não são reescolhidos ao léu. Eles vão funcionando conforme as estações litúrgicas do calendário cristão. Então, por exemplo, a partir de amanhã, dia 1º de dezembro, nós entramos na estação litúrgica do Advento de Cristo. E a igreja, então, passa a fazer leituras bíblicas, orações, a se concentrar, a celebrar a chegada de Jesus. No Advento de Cristo, nós celebramos o Jesus que veio no Natal, nós celebramos o Jesus que virá buscar a sua igreja, nós celebramos a presença de Cristo, Deus encarnado, aqui neste mundo. Existem outras estações litúrgicas. Você deve ter percebido que hoje nós falamos aqui, a nossa reflexão, sobre coisas comuns, do cotidiano, do dia a dia. E existe uma estação litúrgica chamada tempo comum, onde a igreja justamente celebra, relembra, trabalha com a sua própria história e com os acontecimentos da vida de Jesus que estão, digamos assim, entre as suas partes mais importantes, entre a Páscoa, entre o seu nascimento, etc. E essa estação litúrgica traz justamente essa realidade para nós.
a realidade de enxergarmos Jesus nas coisas simples e cotidianas do nosso dia a dia. Existe, por exemplo, a estação litúrgica da Quaresma, que fica no entorno das datas da Páscoa. Então, um pouco antes da Páscoa e um pouco depois que a Páscoa já passou, a igreja celebra essa festa. E os textos selecionados para esse período são os textos da paixão de Jesus, da sua parte final da sua vida. E assim acontece com Pentecostes, com algumas celebrações da lei judaica, lá do Antigo Testamento, que ainda eram praticadas na época de Jesus, como por exemplo, a apresentação de Jesus no templo, a purificação de Maria, que eram questões do povo judeu, que vinham lá da lei que Deus deu para eles em Levítico, em Números e no Êxodo, né? E então, assim funciona a contagem do tempo na igreja cristã. É uma tradição que praticamente todas as igrejas evangélicas hoje no Brasil não seguem, mas as igrejas protestantes mais históricas, elas tinham, algumas ainda têm, o costume de seguir, de contar o ano dessa forma e fazerem os seus devocionais, as suas leituras diárias e inclusive leituras nos cultos públicos em torno dessas datas, dessas celebrações. E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, como você me ouviu mencionar agora há pouco, é o último dia do ano cristão. Nós estamos, portanto, fechando o calendário cristão para este ano e a partir de amanhã uma nova janela se abrirá com o advento de Cristo do próximo calendário cristão. Com isso, pelo menos até um segundo momento, nós estaremos encerrando o programa dos Evangelhos Diários na IBRAVE. Nós estaremos, no mínimo, pausando esse programa até que em um segundo momento nós possamos pensar se ele continuará ou não. Dessa forma, queria muito agradecer a você que diariamente nos acompanha aqui, que tem ouvido essas reflexões e tem compartilhado elas com outras pessoas. Eu espero que esses últimos 3 anos em que desenvolvemos esse trabalho tenham sido anos abençoadores para a sua vida. Eu espero que essas meditações, fruto do calendário litúrgico, frutos dessa tradição tão bonita da igreja, possam ter abençoado a sua vida e servido, quem sabe, como uma forma de você abençoar alguém ao compartilhar algumas delas com outras pessoas. Deus abençoe você. Até mais.